1738. Conversão de John Wesley. Aos 5 anos de idade, John Wesley quase perdeu sua vida no incêndio que destruiu a casa paroquial em que seu pai morava. Ele foi realmente um ramo tirado do fogo, o homem que Deus usaria para aquecer a fé de milhares de pessoas. Contudo, quando John Wesley foi para Oxford, a fim de se preparar para o ministério e assim ajudar seu pai na congregação anglicana por alguns anos, uma inquietação tomou conta de seu espírito. Embora conhecesse a doutrina da salvação, ainda não tivera conforto em seu coração. Em 1729, John voltou para Oxford. Com seu irmão mais novo, Charles, e alguns amigos, deram início ao Clube Santo, que logo passou a ser liderado por John Wesley. Apelidados por seus detratores de metodistas, pelo fato de usarem método bastante rigoroso em sua procura pela santidade, os jovens buscavam a salvação. Porém, nem mesmo os mais rigorosos exercícios devocionais podiam trazer paz a Wesley. Como Lutero, John Wesley buscava ganhar o favor de Deus e encontrou apenas um vazio. Em 1735, John e Charles Wesley foram para a Geórgia em uma viagem missionária. Quando atravessava o Oceano Atlântico, John Wesley ficou impressionado com alguns morávios. Quando seu navio enfrentou uma tempestade, Wesley temeu por sua vida, enquanto os morávios cantavam hinos alegremente. Charles Wesley permaneceu na Geórgia somente por um ano, voltando para casa em razão de sua saúde debilitada. Embora John Wesley tivesse permanecido, o ministério não prosperou e ele seguiu seu irmão, voltando à Inglaterra em 1738. Ele fora convidado para uma reunião de morávios em Aldersgate Street, em Londres, e em 24 de maio compareceu ao local, bastante a contragosto. Wesley descreve o que lhe aconteceu na reunião, enquanto alguém lia o comentário de Lutero sobre o livro de Romanos. Por volta das 8h45 da noite, enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração pela fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo para a salvação. Uma certeza me foi dada: Cristo levara meus pecados e me salvara da lei do pecado e da morte. John Wesley e seu irmão Charles, que se convertera 3 dias antes, se apossaram dessa mensagem da graça e a pregaram em todos os lugares em que puderam. Outro membro do Clube Santo, George Whitefield, recebeu a Cristo quase na mesma época. Juntos, eles levariam a América e a Inglaterra a um avivamento. Quando as igrejas anglicanas hostis fecharam as portas para essa mensagem, os rapazes começaram a falar onde podiam, em praças públicas ou em campo aberto, de maneira diferente da igreja anglicana, que só importava mais com a aristocracia. Seus ouvintes eram os pobres da Inglaterra, os que aclamavam por esperança. As multidões os cercavam quando pregavam. Embora tenha recebido muito dinheiro pela venda de seus textos, John Wesley vivia de maneira simples, doava o dinheiro extra que recebia. Fazia questão de dar boas-vindas às pessoas de classe mais humilde. John Wesley viajou incansavelmente por mais de 400 mil quilômetros no lombo de cavalos, pregava por toda a Inglaterra e Escócia. Ele agrupou os crentes em cada uma das áreas que alcançara, em sociedades e, conforme o movimento crescia, indicava outros pregadores, designando cada um para determinada área. As sociedades ainda eram divididas em irmandades e grupos de oração. A intricada organização, que mais uma vez recebeu o título de metodista, ajudou o movimento a prosperar. Os Wesleys não tinham a intenção de romper com o anglicanismo. Ao contrário, queriam ver uma reforma na igreja. A ruptura aconteceu devagar. Quando, em 1784, John Wesley estabeleceu a forma de continuação que o movimento deveria seguir depois de sua morte, Charles não aprovou a divisão. Embora ofuscado por seu irmão, Charles Wesley também teve grande impacto no metodismo. Ele é mais conhecido por seus hinos como 1000 Línguas Eu Quisera Ter,
Como pode ser? E o conhecido hino natalino Cantam Anjos Harmonias. Ao contrário da igreja anglicana, que permanecia ligada aos salmos, desde o princípio o metodismo foi um movimento ligado ao canto, especialmente graças ao dom que Charles tinha para lidar com as palavras. O metodismo, de forma suave e amável, mudou a sociedade britânica. Mesmo quando alcançou posições políticas, encorajou um espírito de liberalidade que levou à melhoria das condições na Grã-Bretanha. Muitos historiadores atribuem aos metodistas o fato de não ter ocorrido uma revolução sangrenta na Inglaterra, como a que os franceses experimentaram no final do século XVIII.